divertir, brincar na rua, e aprender, ensinar, ser criança, várias coisas legais. E qual é a diferença da infância para criança? Que a infância é quando a gente está bebezinho, que vamos supor, a gente está numa creche. E a criança é quando a gente, é como se fosse a gente estar na escola. É bem diferente. O conceito de infância, assim, é uma delicadeza, porque a gente quase vai se perdendo. Tem o conceito do ECA, tem os conceitos familiares do que é infância, que eu acho importante, tem os conceitos regionais. Então a gente vai afunilando e vai entendendo o que é criança para poder pensar em infância. É a fase em que a gente pode ser o mais próximo da nossa essência. E eu fico muito preocupada com as infâncias, porque existe uma tendência em querer encurtar a infância, prolongar a juventude, como se fosse um crime ser criança. É um período fundamental da formação do ser humano. É um momento em que a gente mais se desenvolve bio, psico e socialmente. É um momento em que nosso corpo vai passar por um processo de construção de significados e sentidos, onde a gente começa a aprender sobre o mundo, sobre a gente. É um momento em que a gente mais faz conexões sinápticas, é um momento em que o cérebro está mais em ação. É um momento onde a gente aprende a ser quem a gente é, onde a gente aprende a ler o mundo. Pensando a infância enquanto fundamento da tradição africana, é um período sagrado, é o começo, é a semente do desenvolvimento humano. É fundamental pensar na infância como um período onde o sujeito já existe, onde há desejo, mas é um período que precisa de proteção, precisa de cuidado e precisa de condições para o desenvolvimento. Normalmente as crianças, o primeiro contato que elas vão ter com o racismo, com uma atitude racista, é quando chega na escola. No geral, no ambiente familiar, né, a gente está convivendo entre iguais, isso não é marcado. Mas quando a gente vai para o ambiente escolar, é o espaço do encontro com o outro, do encontro com o diferente, né? E aí a gente começa a perceber que muito cedo as crianças negras, elas se encontram, né, com o racismo. O racismo é uma herança perversa do sistema colonial escravocrata. E junto com essas perspectivas patriarcais vão orientar a educação e a domesticação dos corpos e da vida de todas as pessoas. Mas na vida das pessoas negras isso se dá de uma forma muito perversa. E é desde a primeira infância, ou às vezes até mesmo antes de nascer. Criança precisa ter a possibilidade de ser criança e de ser muito, né, humanizada e respeitada desde cedo. A questão do racismo sempre foi muito pesado para crianças das comunidades, né? Inclusive, parcela das crianças que são exploradas no trabalho doméstico, nos sinais, né, de trânsito, nos pequenos serviços, né, nas formas mais perversas de violência, né, inclusive na exploração sexual, né, vão ser essas crianças, né, crianças negras das comunidades de favela, crianças negras quilombolas, crianças indígenas também, né, então é importante a sociedade estar atenta a isso. Um complicador para os povos indígenas é que nós somos colocados num lugar de mito, né, como se a gente não existisse. Então é difícil para nossas crianças entenderem que elas são reais, que a cultura delas é real. Então elas precisam de referências. Então é muito urgente que a gente possa colocar em prática o letramento racial, a alfabetização antirracista, da perspectiva também dos povos indígenas, para dizer quem somos. Não existe essa coisa de cara de índio, porque isso faz com que as nossas crianças sofram, faz com que a nossa autoestima fique lá embaixo, uma falta de identificação, de pertencimento, que leva a um sofrimento mental muito grande. Ainda existe um distanciamento de quem nós somos, né, para aonde estamos hoje.
E um desses maiores desafios é a educação, porque a educação é o primeiro ciclo que a gente rompe do nosso ciclo dentro do território para inserir, envolver, né, no espaço que a gente entende que também é um círculo a educação. E quando chega lá, a gente percebe que todas as crianças que estudam ali, que não vêm do mesmo lugar que nós e que nem também se identifica com a nossa cultura, com as nossas tradições, essas crianças têm muito mais segurança de estar dentro desses espaços do que nós, do que as nossas crianças. O racismo na infância ele também se expressa pelos conteúdos que as crianças têm acesso. É muito difícil a gente encontrar desenhos infantis com personagens negros e LGBTs, desenhos que façam referência positiva à ancestralidade de matriz africana. E a construção desse repertório, né, de brincadeiras e de um imaginário social onde essas crianças caibam e elas possam ser reconhecidas na sua integridade, né? A gente usa muito da brincadeira para a aprendizagem, porque nós somos de uma cultura de muita ludicidade, de muita oralidade. As políticas públicas não estão interessadas nisso. Quem garante isso? As comunidades tradicionais, as famílias pretas, o povo da periferia, o povo do aglomerado, que aprendeu o quê? Cuidar um dos outros. Então a gente junta todo mundo. Eu lembro de um fato vivido aqui em Belo Horizonte. Na época, eu trabalhava aqui com formação de professores também nessa área e nós acompanhamos uma instituição de educação infantil que uma criança pintou o seu corpo todo de creme dental, uma criança negra, né? Tamanha violência que ela sofria, né? E a gente teve que fazer todo um trabalho com a instituição, porque a instituição ela tem que se transformar, né? Para não mais tolerar. Já vi casos de crianças que queriam trocar de pele ou lavar a pele até ficar branco, ou mesmo arrancar a pele, e não é porque elas não gostam de ser negras, é porque elas querem evitar a dor da violência racial que é insuportável. As infâncias negras não eram consideradas, né, nos seus direitos, pelo contrário, né, eram consideradas por meio de legislações que a criminalizavam, como hoje a gente enfrenta novas tentativas. A gente tem no Congresso Nacional setores que querem reduzir a maioridade penal. Por quê? Porque eles acham que criança negra, né, crianças empobrecidas, para elas o que deve ter é trabalho, é castigo, é contenção dos corpos. A gente vai saindo mais cedo da escola, vai mais cedo tentando se virar no mundo, e aí eu costumo dizer que do ventre a gente chega até o cárcere, porque a gente vai mais cedo para a droga, suicida mais, entristece mais, ganha menos, sofre racismo todo dia, adoece mais. A marginalidade não é uma opção. Marginalidade não é escolha. Muitas vezes é estratégia de sobrevivência. E é por isso que a maioria da população carcerária, além do racismo institucional, porque um advogado, um jurista, um operador de direito, um policial, quando vê um menino preto, tem certeza de que é bandido e recai sobre nós uma pena muito dura. Então, muitas vezes, do cárcere, do ventre, a gente vai para o cárcere. Quando não, no genocídio. Que eu tenho pesquisado, né, a partir dessa oportunidade de estar trabalhando nesse projeto Primeira Infância no Centro, e o que eu tenho observado é exatamente a ausência de políticas públicas voltadas à primeira infância, sobretudo com essa atenção da especificidade do recorte étnico-racial, né, e de gênero. Tanto o Estado quanto a sociedade, as famílias, têm responsabilidade aí no cuidado com a criança, no desenvolvimento das crianças, na disponibilização dos recursos e condições necessárias para que as crianças vivam com dignidade e sem violência, né? Quando a violência já aconteceu, é preciso parar essa violência e reparar os danos que essa violência causou. Antes dessa violência acontecer, é preciso desenvolver ações de prevenção e de criação de condições para que essa violência não aconteça. Os governos e parlamentares, eles têm que investir diretamente na educação.
diretamente na formação de professores nas temáticas antirracistas. Tem que fazer parte de um trabalho da educação escolar, um trabalho remunerado de formação desses professores. Para nós, o projeto Pretagogias, Brincando com Herês e Curumins, vem reafirmar a necessidade de se investir numa educação que respeite a pluralidade. Uma educação como são as concepções das comunidades negras com o ideal africano, afrocentrado, onde a gente valoriza o coletivo, onde a gente respeita a integridade do ser humano, onde a gente respeita pessoas. O direito à família é algo que a gente preza muito e batalha por isso, né? O acesso à aprendizagem, desde a educação infantil até os anos universitários, né? Mas na infância é muito importante. E o direito ao lazer, o direito à família, o direito ao brincar, o direito de estar criança na rua, o direito de ser criança no beco, né? O direito de brincar de variados tipos de brincadeira. A população pode colaborar nesse processo, tanto compartilhando e construindo, desenvolvendo aí repertórios positivos, né? Arte, cultura, informações afirmativas sobre a população negra, sobre sua própria história, sobre a história das suas famílias, mas também fazendo denúncia, né? Para que essa situação não se repita e para que os danos dessa violência sejam reparados. Uma educação mais plural, mais inclusiva, respeitosa, que valorize a história e a cultura negra, rompa com os epistemicídios, que só fala de uma cultura, de uma identidade, de um povo, que empodere essas crianças negras com materiais didáticos, literatura. A gente tem um arsenal de possibilidades. E o poder público não pode silenciar. A rede de proteção tem que ser reforçada, mas trabalhar letramento racial, consciência racial, romper com esse silêncio é fundamental. Ela tem que começar a fazer o questionamento por ela mesma. Ela não pode esperar que sempre uma pessoa indígena vá lá fazer o letramento. Ela não tem que esperar que sempre uma pessoa negra vá lá fazer o letramento, porque a gente já está ocupado demais tentando sobreviver e segurar o céu. E ainda vai ter que ficar educando sempre. Então a sociedade pode fazer o seu próprio letramento, procurar autores indígenas. Pessoas indígenas e pessoas negras não estão mais sendo simplesmente aqueles que fazem parte da pesquisa dos outros. Nós não somos mais estudo, né? Objeto de estudo. A gente protagoniza nossas histórias. Então vai lá ouvir da gente. Tem uma fala que me toca intimamente, né? Porque eu não sou mãe, eu não passei por essa experiência do ser mãe, mas eu reconheço esse sentimento da angústia de uma mãe negra que gera um filho negro e assim, eu quero ter a paz de saber que o meu filho vai voltar para casa. São muitos desafios e muitas dificuldades. Pensar essa mãe que dá origem ao começo de tudo, pensando esse mistério, né, da primeira infância, que é o momento do gerar, né, esse ser, de trazer esse sol no mundo, contribuir para que esse sol brilhe e, de repente, não ter a garantia que esse sol vai cumprir o seu ciclo completo. Tem um provérbio africano que ele vai dizer que é necessário uma aldeia para poder educar uma criança. E aí, às vezes, eu acho que é isso, a ausência da política pública, da atenção a essa infância, vai deixar a mãe com total responsabilidade de garantir que esse sol brilhe no mundo. As nossas mães vão muito cedo para o mercado de trabalho, então nós somos criados sem um afeto materno, muitas vezes dentro de casa, cotidiano, porque elas estão cuidando de outros filhos, a maioria delas são empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, então a gente vai aprendendo a se virar sozinho, a gente vai perdendo aquela pureza, aquela doçura, porque a gente tem que se armar o tempo inteiro. Se armar para enfrentar as dificuldades, as violências do dia a dia. Então a gente quer dizer que não. Criança tem que ser criança. Infância para mim é liberdade, é identidade, é pertencimento, é saber de onde eu venho e com uma perspectiva de para onde eu vou. Ser criança aqui, para mim, na comunidade, é poder andar de pé no chão, andar livre, sem distinção, sem separação de gênero, sem separação de cor, raça, etnia, religião, poder ser livre, saber quem eu sou. Herês e Curumins, porque a gente acredita que é só juntos que a gente vai poder vencer essas violências raciais cotidiárias que a gente tem enfrentado. E que a gente possa
gritar pelo Brasil inteiro, como nós somos diversos, 11 organizações do Brasil inteiro, entoar uma cantiga, uma melodia, um mantra, um toque, onde a gente consiga romper com essas violências e buscar possibilidades, empoderando a infância, que é um momento fundamental para a gente chegar à vida adulta e chegar com qualidade e garantir vida, mas uma vida de verdade. É isso. Lá naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. E eu pedi a ele com força e coragem, e o que ele me deu foi semente de caruá. O que ele me deu foi semente de caruá. Lá naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, estamos chegando lá. Que nossas crianças possam saber que a gente está chegando. A gente está chegando com alguns séculos de atraso, mas a gente está chegando. E que ninguém nunca mais vai nos silenciar. Cabeça erguida, criançada. A gente é lindo. Viva a Força Cantada.